Boa noite, povo de Deus, boa noite, Igreja Batista Prudentina. É uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse encontro, nesse culto dedicado ao Senhor, onde nós vamos poder agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida e reconhecer a soberania desse Senhor na nossa vida. Desde já eu queria desafiar você, olha, curta essa mensagem que vai abençoar muita gente, que as pessoas vão ter mais acesso com isso, a essa mensagem. Deus pode usar a palavra de Deus e os louvores entoados neste culto para abençoar pessoas. Então, queria pedir para você fazer isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e que você possa ser muito abençoado nessa noite. E nós estamos aqui diante de um culto muito dedicado ao Senhor. É o propósito, o objetivo da nossa vida, mas nós podemos abrir o nosso coração também. Então eu quero desde já pedir para você aí no chat colocar os seus pedidos de oração. Daqui um pouco nós vamos ter o privilégio de orarmos juntos, de nos colocarmos na presença de Deus, para que nós possamos abrir o nosso coração, clamando uns pelos outros, clamando aí por pessoas que estão passando por dificuldades na área da saúde. Você tem gente perto de você, talvez você coloque aqui, ó, ore por mim, ore pela pessoa aí que você vai colocar o nome, e nós, como povo de Deus, vamos estar intercedendo. Nós temos o privilégio de apresentarmos os nossos motivos a Deus e ter a plena convicção de que esse Senhor está ouvindo. E é diante de tudo isso que eu quero convidar você a fechar os teus olhos e em oração nós possamos colocar nosso coração à disposição de Deus para que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nós sejamos impactados pela presença desse Deus. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos para celebrar e adorar ao Senhor. Eu oro por cada irmão, ó Deus, que conectou este culto, ó Deus, para participar desse culto. Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar o coração de cada um deles, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo louvor, ó Deus, que será entoado ao Senhor, que chegue diante da Tua presença como um aroma suave e o nosso coração possa perceber o agir especial do Senhor nesta noite no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda
as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali, sozinha no silêncio. Meu Deus chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar, e foi ali, sozinha no silêncio, que eu aprendi, sou forte no Senhor. Aqui a luta continua, são corações cansados de chorar, mas quando estou com Cristo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar, e foi ali, no alto dos teus ombros, que eu aprendi, sou forte no Senhor, Senhor. Das montanhas, pelo mar, e foi ali, sozinha no silêncio, que eu aprendi, sou forte no Senhor. Que eu aprendi, sou forte no Senhor. Coisa boa demais entoarmos louvores ao nosso Deus. Você já colocou o seu motivo de oração aí? Vamos ter esse tempo de intercessão aqui juntos, crendo que Ele é o Senhor. Jeremias 33:3 diz: olha, clama a mim e responderei coisas grandes e ocultas que não conhecem. A palavra de Deus nos dá esse privilégio de nos apresentarmos diante do Senhor, abrindo o nosso coração. Eu quero orar
clamando ao Senhor e tendo essa percepção clara de que os nossos pedidos estão apresentados diante da presença de Deus. Vamos orar? Deus amado, o Senhor conhece cada pedido que foi colocado aqui no chat, ali no WhatsApp, no grupo da igreja. Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor atenda o nosso clamor, Deus. Apresentamos, Deus, os pedidos de enfermidade. Irmão Moacir vai passar, Deus, por uma cirurgia amanhã, cirurgia delicada, Deus, de câncer. Que o Senhor possa visitá-lo de uma forma muito especial, Deus. Que o Senhor possa, Deus, fazer um sobrenatural ali naquela equipe médica que o Senhor separou, Deus, para agir na cirurgia dele. Eu oro, Deus, pelas famílias que estão enlutadas, que perderam entes queridos, que o coração está temeroso, está triste. Deus amado, que o Teu Espírito Santo os envolva consolando de uma forma muito especial. Tantos irmãos aqui que estão passando por lutas, que têm compartilhado, apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Pessoas que têm passado por lutas na área financeira, Deus, o Senhor é Deus provedor, a gente crê nisso e a gente experimenta isso e queremos, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para se revelar em nós e através das nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos. Oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado que está passando por um momento tão delicado, Deus. Dê sabedoria, discernimento e temor dos altos céus aos corações das autoridades, Deus, para que o Teu povo seja preservado, Deus. E nós clamamos por uma ação especial do Senhor, ó Deus, no nosso meio, no nosso sistema de saúde, na saúde do nosso povo, Deus, para que o Senhor possa, Deus, ser exaltado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse é tempo também de reconhecermos a fidelidade do Senhor, de apresentarmos a eles a nossa vida, crendo que Ele é o Senhor da nossa história. Quero de uma forma muito especial agradecer você que tem sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas. Que Deus continue a usar a sua vida, que você possa experimentar do amor de Deus na sua história e as pessoas ao redor de vocês percebam isso. E você que tem passado por lutas na área financeira, clame ao Senhor, que Ele é o Deus provedor, bem presente nos momentos de dificuldade. Ele vai nos dar sabedoria e privilégio para agirmos diante de todas as situações que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar neste momento a adorar ao Senhor e a exaltar o nome do nosso Deus. Nós, os teus servos, vimos a
Deus provedor. É o início de uma série de mensagens que nós vamos estar estudando aqui nos cultos, nas quintas-feiras, no nosso culto de oração, para que a gente possa perceber o quanto Deus é provedor e tem sido provedor na nossa vida, e seremos desafiados a reconhecer na nossa vida, identificar na nossa história a presença desse Deus provedor na nossa vida. Você já parou para pensar o quanto a nossa vida, a influência, aquilo que nós vivemos, interfere na nossa forma de ver o mundo? Eu não me esqueço uma vez, quando eu estava já me formando na faculdade de teologia, e o meu pai foi até Curitiba para me visitar ali na ocasião da minha formatura, e ali eu tive a oportunidade de levar ele até o litoral paranaense, e pela primeira vez o meu pai, ele viu o mar. A reação dele foi algo que eu nunca mais esqueci. Ele já tinha mais de 60 anos e ele parou, ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e ele disse assim: eu vivi tanto já na minha vida e eu não acredito que até hoje eu não pude ver algo tão lindo como eu estou vendo. Ali naquele momento, a percepção dele da realidade de mundo, de vivência, estava sendo ali confrontada, paradigmas na mente e no coração dele estavam sendo quebrados, porque ele viveu tanto, trabalhou tanto e não se deu o privilégio de visitar um oceano para ver o mar. E de repente eu vejo que naquele dia ele tomou uma decisão e ele começou a viver a vida de um jeito diferente. E eu gosto muito de pensar e de refletir que a forma de como nós vemos o mundo, as nossas experiências, a capacidade que temos de enxergar a situação ao nosso redor, ela é justamente confrontada pela forma como nós encaramos o mundo. Nós normalmente replicamos coisas que nós já conhecemos e nós somos desafiados a nos deparar na nossa forma de ver o mundo para ver do jeito de Deus. E nós nos deparamos com o poder de Deus agindo e desejando agir através da nossa vida. Quando nós estamos diante de diversas situações novas, situações que nós não conhecemos, experiências que nós nunca experimentamos, o nosso coração começa a temer. E esse é o momento que nós precisamos buscar sabedoria a Deus. Exemplo, esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Nós aqui não experimentamos uma realidade como essa, dessa forma como nós estamos vivendo. Então, nossas autoridades às vezes vivem batendo cabeça, as autoridades de saúde, mas a grande verdade é que ninguém sabe muito bem como agir. E se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus interferir na nossa história, nós não vamos conseguir vencer essa situação de uma forma que vai glorificar a Deus. E na nossa vida acontece desse jeito. É muito comum, às vezes, pais tratarem os filhos da mesma forma e esquecendo-se de que os filhos são diferentes, os filhos não são iguais, e às vezes por querer tratar todos os filhos de igual forma não vai funcionar aquela educação, aquele jeito de tratar, e isso pode fazer com que o coração do filho e o coração do pai possa se tornar machucados, Então, diante da realidade que nós estamos vivendo, dessa pandemia, como discípulos de Jesus, nós temos que aprender a olhar para a nossa situação do jeito de Deus. E quando nós fazemos isso, nós começamos a ver esse Deus, que é um Deus provedor que age na nossa vida. E aí a nossa visão de mundo, a nossa forma de enxergar o mundo, vai enxergar com a plena convicção de que Deus está presente na nossa vida. E aí nós vamos perceber que tudo aquilo que faz parte da nossa vida tem a ver com o sagrado. Tem muita gente que separa, na nossa vida, a forma de enxergar, a pessoa acaba, dentro da visão de mundo, separando aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Para o discípulo de Jesus não existe essa separação, porque tudo que faz parte da nossa vida faz parte do sagrado, faz parte do divino. O nosso emprego, Deus nos colocou lá com um objetivo, de nos abençoar e usar a nossa vida. A rua, a casa que nós moramos, Deus nos colocou lá com um propósito. A igreja que frequentamos, Deus nos colocou dentro dessa igreja com um objetivo, com um propósito muito claro. E aí todas as circunstâncias da nossa vida, ela é levada para perceber que existe um Deus provedor que está agindo. Um Deus provedor que faz a diferença na nossa vida. E de repente, nós não vamos mais viver uma vida simplesmente de religiosidade.
A vida de religiosidade é aquela vida que a pessoa vai ao culto, às vezes, ao encontro no domingo ou no fim de semana, e o restante dos dias ela nem se lembra mais daquilo que aconteceu. Mas todo domingo, por causa da sua religiosidade, por ter aprendido assim, ela vai à igreja. Agora, quando nós somos discípulos de Jesus e nós entendemos que tudo pertence a Deus e que a nossa vida toda é do Senhor e pertence ao Senhor, nós vamos viver todos os dias da nossa vida para glorificar o Senhor. E aí nós nos deparamos com esse Deus que é Deus provedor, que é o dono de tudo, que Ele faz parte dos mínimos detalhes da nossa vida. Você crê nisso? Você tem experimentado essa realidade na sua vida? E é diante de todo esse cenário que eu queria que você acompanhasse a leitura do texto ali em Salmo, no capítulo 24, os versículos de 1 a 6. A palavra de Deus vai dizer assim, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem juram por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. E esse salmo vai nos levar a reconhecer que o nosso Deus provedor, Ele é o Criador, aquele que criou todas as coisas. Os versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-as e sobre os mares firmou-as sobre as águas. Deus, o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Criador que nunca transferiu a sua responsabilidade ou a sua propriedade de criação a qualquer outra pessoa, porque Ele é um Deus que zela por aquilo que Ele fez, Ele zela por aquilo que Ele criou e nós somos parte da criação de Deus. Gênesis, no capítulo 1, vai dizer que no princípio criou Deus céus e terra. E quando eu observo a palavra de Deus, eu vejo que o nosso Senhor, o Deus provedor, Ele é o dono de toda a terra. Levítico 25, 23 vai dizer que a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Deus falando isso. Você já comprou um carro ou você já comprou um imóvel? Já teve essa experiência? Quando você faz isso, a primeira coisa que você faz, você vai tentar justificar ou legalizar toda aquela documentação para que você possa ter um documento em mãos que vai dizer, que vai comprovar que aquele imóvel pertence a você, que aquela propriedade pertence a você. Quando Deus nos criou, esse símbolo da propriedade de Deus, nós pertencemos a esse Senhor, nós somos a marca, nós somos o espelho da presença de Deus na nossa vida e de repente nós nos deparamos e somos confrontados a entender e aceitar que a nossa vida pertence ao Senhor, porque todas as coisas pertencem a esse Deus, Ele é o Senhor. A palavra de Deus vai mostrar que Ele também é dono de todas as criaturas, de todos os animais. Salmo 50, versículos 10 a 12, a palavra de Deus diz, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Esse é o Senhor, soberano Senhor, que tem todas as coisas nas suas mãos e deseja fazer com que a nossa vida experimente isso. Essa percepção de ter a convicção de que esse soberano Senhor, Ele é o Deus provedor. Ageu, no capítulo 2, versículo 8, vai mostrar que Ele é o dono da prata e do ouro. A palavra de Deus diz, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo,
Nós precisamos reconhecer que Ele é o dono de tudo na nossa vida, inclusive dos recursos que Ele tem nos dado. E isso faz com que a gente tenha e experimente essa percepção de que o Senhor, Ele é aquele que está presente na nossa vida e nós dependemos dEle, porque é Ele quem tem confiado a nós os recursos, o sustento, os proventos que fazem com que as nossas famílias sobrevivam. O trabalho que você está lá, foi Deus quem colocou você. É Ele quem vai te capacitar a continuar e é Ele, o soberano Senhor, que vai continuar a cuidar da sua vida. Lucas capítulo 14, versículo 33, a palavra de Deus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A palavra de Deus tem confrontado ali, naquela situação, aqueles que eram seguidores ali, a entender o valor do reino de Deus. E nós precisamos aprender a abrir mão daquilo que nós temos, confiando tudo nas mãos do Senhor, e Ele é aquele Deus que vai usar a nossa vida de uma forma muito especial. Isso traz dentro do nosso coração um sentimento de liberdade, a certeza de estarmos com a convicção de que o nosso sustento, de tudo que somos, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, pertence ao Senhor e será usado para a glória dEle. Mateus capítulo 6, versículo 21, a palavra de Deus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Existem coisas na sua vida que você trouxe para você de uma forma tão intensa que você não tem deixado o Senhor Jesus agir? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Senhor de toda a criação, de tudo aquilo que Ele fez. E nós pertencemos a esse Senhor. E quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, isso fica muito claro e vai levar todas as áreas da nossa vida a entendermos que pertence ao Senhor. Você vive com essa certeza e com essa convicção? A palavra de Deus nesse salmo começa a mostrar e revelar uma outra coisa, que esse Deus provedor, Ele espera fidelidade, porque Ele é fiel e anseia por fidelidade da nossa parte. Os versículos 3 e 4 do Salmo 24, a palavra de Deus diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas, o nosso coração pode entender e se sentir seguro, porque Ele é o Deus que está no controle da nossa vida, Ele é o Deus que é fiel. Ao vivermos esse tempo de tanta incerteza, o decreto que o governador do estado de São Paulo fez ontem, anunciou ontem, vai mostrar que o nosso estado, a partir do próximo fim de semana, vai estar todo em bandeira vermelha. E de repente a gente vê tantas vezes, abre, fecha, para e continua, que nós, como seres humanos, já não conseguimos mais entender o que está acontecendo. Mas quando nós temos, através da palavra de Deus, a convicção de que o Senhor, Ele é o Deus que é fiel e espera fidelidade, nós, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos nos apresentar diante dessa sociedade para que a gente possa ser exemplo. E nós estarmos aqui com o culto somente online faz parte disso, de nós testemunharmos que nós estamos fazendo a nossa parte, para que a nossa cidade se recupere o quanto antes e a gente possa voltar a celebrar através dos nossos cultos presenciais, da escola bíblica, de tantas coisas que nós vamos fazer para a glória de Deus. Mas hoje é tempo de nós, como povo do Senhor, crer que Deus vai nos direcionar para que a gente possa vencer esse momento que nós estamos vivendo. O Salmo 135, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. É importante que nós entendamos que esse Senhor, Ele é soberano. E nós conseguimos ver a mão do Senhor nos detalhes das circunstâncias da nossa vida. E uma coisa que eu gosto muito que a palavra de Deus traz é que Deus nunca perde o controle da nossa vida. O Senhor nunca perde o controle da nossa história.
Romanos capítulo 8, versículos 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: e aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, o soberano Senhor, tem cuidado de nós e continuará a cuidar de nós. Ele tem o melhor para nós. E quando nós entendemos que esse Deus é fiel, o nosso coração é levado e desafiado a sermos fiéis, a apresentarmos as nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele nos use de uma forma muito especial. Temos vários exemplos na palavra de Deus da fidelidade do Senhor. Quando eu olho para a história de José, narrada lá no final do capítulo, a partir do capítulo ali 45 de Gênesis, nós vamos ver ali uma história de um jovem que foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Não bastasse a escravidão, ele foi injuriado, ele foi provado ali na casa do seu senhor Potifar, onde a mulher se insinuou para ele, o acusou de uma forma muito injusta, foi esquecido na prisão. Mas a palavra de Deus, quando tem um plano para a vida do servo de Deus, ela vai se cumprir. E o final dessa história começa a mostrar uma oportunidade linda na vida de José, porque ele entendeu que Deus, o Senhor da história, é quem estava conduzindo os detalhes da vida dele. E lá no capítulo 45, a partir dos versículos 5 a 8, vai mostrar que mesmo ele tendo a oportunidade de agir com vingança, ele agiu de uma forma diferente. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá. José está falando para os seus irmãos, quando ele já, como um governador do Egito, encontra com aqueles irmãos que o haviam vendido. E ele continua dizendo: pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhe preservar um remanescente nesta terra. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha a percepção de José. Mesmo sendo rejeitado, vendido e passado por tudo aquilo de ruim, ele tinha a percepção de que Deus havia permitido para usar a vida dele. A palavra de Deus diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A atitude de José só é possível diante de uma circunstância tão tenebrosa, quando Deus, o Senhor provedor, é aquele que nós percebemos que Ele está no controle da nossa vida. Ele é aquele que direciona todos os nossos passos. Talvez você recebe aí um diagnóstico não tão bom e o teu coração começa a temer, mas eu quero dizer para você que o Senhor já sabia de tudo que acontecia em todas as células do teu corpo antes mesmo de você imaginar, e em momento algum o Senhor da história perdeu o controle da sua vida e da sua jornada. José foi protegido pelo Senhor e experimentou da fidelidade de Deus, da mesma forma como eu e você, nós também podemos experimentar isso. Como você tem vivido a sua vida, tem percebido a fidelidade do Senhor? E você tem sido fiel ao Senhor nos detalhes da sua vida? Da forma que você percebe o agir de um Deus provedor, que é o Senhor de todas as coisas, que é um Deus que exige fidelidade de nós, mas Ele é um Deus provedor também que supre as nossas necessidades. Os versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz: Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é dono de todas as coisas, está atento ao que acontece na nossa vida. Ele é aquele que conduz a nossa vida em todos os momentos e vai derramar bênção para que o nosso coração testemunhe daquilo que temos experimentado de Deus. Gênesis, no capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus diz: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz: no monte do Senhor se proverá. No momento de grande provação da vida desse servo de Deus, onde ele estava sendo confrontado para entregar o seu filho Isaque,
A palavra de Deus vem ali e apresenta o Jeová Jiré, aquele que é o Senhor provedor na nossa vida, e é esse mesmo Senhor que proverá a nossa necessidade, as nossas necessidades, e suprirá as nossas necessidades. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Provisão de Deus, vinda dos altos céus. Deus é aquele que cuidará de nós e nos dará a oportunidade de experimentarmos a provisão de Deus, a manifestação desse Deus, porque Ele, o Senhor, é Deus provedor. Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O amor de Deus faz com que esse Deus derrame da tua fidelidade, da fidelidade dEle, pois Ele deseja cuidar de nós e que a gente experimente esse cuidado dentro da nossa vida. Ele é sempre previsível com a sua fidelidade, porque Ele vai cuidar de nós independente das circunstâncias. Agora, Deus, Ele é imprevisível na sua maneira de prover as nossas necessidades. Olha só, Deus talvez não vá agir da mesma forma duas vezes na nossa vida, mas Ele, por sua fidelidade demonstrada a nós, irá nos socorrer em toda e qualquer situação. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Ele alimentou o povo de Israel no deserto, lá no Antigo Testamento, com o maná e as codornizes. A palavra de Deus vai mostrar que Ele, no Novo Testamento, alimenta 5.000 pessoas, e Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Alimentou Elias, os corvos levavam a alimentação para ele pela manhã e pela tarde, o Deus que estava cuidando do seu filho, dos seus discípulos, daqueles que o amam. Isso me fez lembrar de uma ilustração de um menino na África, de uma tribo africana que participava de uma escola bíblica junto com um missionário, e teve um determinado momento, lá num domingo, em que o missionário começou a ensinar a respeito do dízimo. O que era o dízimo, a importância do dízimo, a fidelidade, a percepção de que tudo que temos pertence ao Senhor e nós temos o privilégio de devolver parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós de volta para o Senhor, para o sustento da obra de Deus. E logo depois, na tarde daquele domingo, aquele menino chega correndo até o missionário, até a casa do missionário, e ele chega com um peixe na mão. E quando o missionário abre a porta e vê aquele menino com um peixe, ele diz assim: o que é isso, menino? E aí ele diz assim: você lembra da escola, da lição da escola bíblica de hoje, que falava sobre entregar o dízimo para Deus? Aí o menino diz assim: pois é, eu trouxe o meu dízimo para Deus, está aqui o peixe. E o missionário pergunta para ele: se esse aí é o dízimo, onde estão os outros 9 peixes que você pescou? Aquele menino com um sorriso no rosto, sorriso nos lábios, ele responde assim: ó, está lá no mar. Eu ainda não pesquei, mas eu estou indo lá pescar. Aquele menino, ele entendeu o princípio bíblico da fidelidade ao Senhor na entrega dos nossos dízimos. E ele sabia que o Deus era aquele que proveria aquele sustento, aquela pesca que ele iria fazer. E de repente, nessa história, aquele menino naquela tribo africana começa a nos ensinar com o seu exemplo o que é dar um passo de fé. Dar um passo de fé sendo fiel a Deus, sendo fiel e reconhecendo que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. E esse Deus se manifesta todos os dias com grande graça e misericórdia na nossa existência. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração? Você tem experimentado o Deus provedor na sua vida, reconhecendo que Ele é o Senhor da história, que cuida de tudo e de todos e que nada foge ao controle da mão dEle? Ou talvez você já foi tentado a pensar e a duvidar do poder da presença desse Deus na nossa vida e na nossa jornada? Você tem experimentado a fidelidade de Deus na sua vida? E você tem sido fiel ao Senhor com todos os detalhes da sua história? Você tem percebido e entendido
e tendo a compreensão de que Deus tem cuidado de você e sustentado você e sua família. Talvez você não esteja passando por momentos confortáveis na sua vida, mas assim Deus está se manifestando, cuidando de você e usando circunstâncias para abençoar a sua vida. Quando nós nos deparamos com um Deus provedor, nós percebemos que Ele é o Senhor que age nos detalhes da nossa vida. Eu queria orar com você. Qual é o desafio que Deus tem trazido para dentro do teu coração? Será que, aplicando essa mensagem na sua vida, você tem percebido que Deus é o Criador e dono da sua vida? Ele é aquele que é dono dos seus relacionamentos e Ele é aquele que pode restaurar relacionamentos. Deus, Ele é o dono do seu futuro e talvez num momento como esse você precisa reconhecer e permitir que Deus tome conta do seu futuro, de que tudo na sua vida pertence ao Senhor e Ele é o dono de todas as coisas e você, como discípulo de Jesus que me ouve nessa noite, precisa entender que todas as coisas pertencem ao Senhor. Não existe a separação entre o secular e o sagrado, pois diante de Deus e quando confiamos no Senhor, tudo pertence ao Senhor e vai acontecer para que a glória do Senhor seja manifesta. E nós estamos diante de uma linda oportunidade de orar com gratidão no coração por causa desse Deus provedor. Você pode orar comigo? Feche teus olhos onde você está. Deus, obrigado por tua provisão, porque a tua palavra revela, Deus, que o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é um Deus que permanece fiel e exige fidelidade. Dá-nos condições de forma prática todos os dias a reconhecer essa fidelidade do Senhor e a experimentar essa certeza e essa liberdade. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e tem levantado a provisão todos os dias, Pai. É com gratidão que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, nós estamos começando uma série a respeito do Deus provedor. Nós vamos ter algumas mensagens focadas nisso, mensagens que vão impactar o nosso coração e a nossa vida e confrontar a nossa história a perceber a existência de um Deus provedor. Dê uma olhada só nesse material que eu preparei. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Senhor, tenha piedade de mim. Tantas riquezas, e nosso povo vivendo em tendas nos arredores. Pegue o seu filho e o ofereça em holocausto a mim. Isaac! Quero desafiar você a enviar todos os links dessa trajetória do Deus provedor para que pessoas possam ser abençoadas, você possa ser abençoado pessoalmente, a sua casa possa experimentar a ação de um Deus provedor que faz a diferença
e nós vamos, como servos do Senhor Jesus, experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Queria orar mais uma vez e agora eu queria que você fechasse os seus olhos e acompanhasse essa oração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo, o exército do Senhor espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém.